nós homens muitas vezes não aprendemos a conversar. Então não basta esse cara que está se sentindo menos homem dizer que ele é homem. Ele precisa se justificar ou ser lido como homem no entorno. E a performance de masculinidade vai bater em outros lugares, inclusive em violência, por exemplo. Mulher não só tem a obrigação de cuidar, como a gente cresce achando que mulher cuida melhor do que homem. E eu não conheço nenhuma que veio de fábrica com um chip garantindo que cuida. A gente está ensinando desde as brincadeiras a isso. Formada para isso. Pô, um cara que não consegue desenvolver uma conversa que seja um pouquinho mais profunda sobre sentimentos é um alerta. Um cara que raiva é a resposta universal que ele tem para tudo é um sinal de alerta. Do que os homens têm tanto medo, Ismael? Forte, bem-sucedido, viril. Esses são os adjetivos colados no homem desde o dia 1. Carinhoso, cuidadoso, sensível. Esses são os adjetivos normalmente evitados pelos homens, também desde o dia 1. Adjetivos associados ao feminino, ao que os homens foram ensinados a evitar. Mas quando ser um homem virou uma prisão? E, acima de tudo, como abrir essa cela? Ismael dos Anjos, seja muito bem-vindo. E a dúvida é, como chegamos até aqui, Ismael? Dá para traçar um panorama do masculino atual? Dá para fazer muitas conversas a partir disso que você trouxe, assim. Dá até para a gente perguntar o que é esse dia 1. Porque a noção do masculino, como a gente conhece hoje, ela não é tão antiga assim. Ela é relativamente recente. Se a gente for pensar nos atributos que você trouxe, né, desse dia 1, fazem mais sentido com uma conversa de um masculino que é o dominante, que é o hegemônico, mas que já conversa com uma porção eurocêntrica, já conversa com uma noção da propriedade privada, de quem vai herdar isso aqui. Então, que já não é exatamente o dia 1 da humanidade, por exemplo. A gente teve outras masculinidades em diversas culturas. Então, sim, a gente pode traçar um panorama, até porque num contexto em que a gente está falando de masculinidades no plural, de entender que existem outras formas possíveis para esse homem, e muita gente está precisando de enxergar que existem outras formas possíveis para esse homem, acho que essa é uma conversa bem pertinente. Eu queria aproveitar e começar a conversa também te agradecendo pelo Silêncio dos Homens. Acho que foi uma entrega muito importante, pelo menos para o meu letramento foi muito importante. E acho que ali deu para conhecer um pouco também do trabalho que você faz nas rodas de homens, né, nessa participação de escuta e troca. Eu queria talvez puxar por aí um pouco, assim, né, o que aprendizados vêm dessas conversas e quais caminhos aparecem, assim. Todo mundo tem que ser Rodrigo Hilbert? Como é que é essa história? Bom, as rodas de homens, elas não são necessariamente um fenômeno novo. No Brasil, algumas iniciativas tentam fazer coisas parecidas desde a década de 90, mas as mulheres, por exemplo, conversam em grupos há muitas décadas, né? O que acontece, o que essa tecnologia social traz de novo, e não é à toa que ela está prevista, inclusive, em mecanismos de combate à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, é que nós, homens, muitas vezes não aprendemos a conversar. A gente aprende a usar o poder como um mecanismo para linguagem, para controle, para várias coisas. A gente dificilmente, quando fala, quer demonstrar que não sabe ou que está errado. Isso não é uma conversa, né? Sim. Normalmente isso é outra coisa, isso é discurso, isso é retórica. Então, quando a gente fala das rodas de masculinidades, as rodas reflexivas para homens, a gente está convidando homens a olharem para si e pensarem em si, né? Muito mais para além do que vem no espelho, para além do que dizem uns para os outros, do que tentam demonstrar para o mundo, mas muito num contexto de, por que eu acredito nisso? Por que eu me comporto assim? Será que essa é a única maneira de se comportar? Será que essa maneira de se comportar me contempla? Será que eu quero ser assim? Eu queria ser de outro jeito e aprendi que para ser homem eu tinha que me comportar assim. Então a gente aposta muito nisso como um mecanismo. Quando a gente criou o Silêncio dos Homens, Instituto PDH, eu coordenei esse projeto, eu era contra esse nome. Eu achava, gente, homem fala o tempo todo, fala alto, interrompe as mulheres, não vamos colocar esse nome. Mas a gente estava endereçando justamente um silêncio específico, que é o silêncio emocional, a restrição emocional, que gera tantas outras questões. Então, eu acredito que sim, é possível criar caminhos.
A gente está fazendo rodas, eu com uma parceria importante, que é a Isabela Venturosa, que é doutora em gênero. A gente tem um projeto chamado Masculinidades nas Escolas. A gente está treinando professores, professoras para lidar com as questões de gênero. A gente está fazendo rodas com pré-adolescentes, com adolescentes. E é muito interessante o que a ampliação de repertório e talvez fornecer ferramentas de curadoria para homens que estão cada vez mais num mundo cercado de ruídos, pode avançar, pode oferecer alternativas. Então, sim, eu acredito, senão eu não estava aqui. Que repertório é esse, Ismael? Geralmente, o que a gente aprende tem muito a ver com o que você falou ali. A gente aprende que o homem está no singular, tanto é que a gente fala coisas como homem é tudo igual, homem é o gênero que está no poder, homem está no topo da pirâmide. E quando a gente fala disso, a gente não está pensando num homem negro de Black Power, a gente não está pensando num homem trans, a gente não está pensando, muitas vezes, nem num homem gay, a gente não está pensando em nenhum grupo minorizado. Normalmente a gente está pensando num homem cis, rico, que estudou, normalmente descendente de europeus. Então a gente está falando de um homem bem específico, mas a gente expande como se esse lugar fosse um lugar alcançável, desejável por todos, né? Então a noção patriarcal do que é ser homem é parte de um lugar específico, mas uma grande quantidade de homens matam e morrem tentando chegar nesse lugar. É a prisão, né, que a gente falou no início. Autoimposta, criada por nós mesmos em larga escala, mas sim, né? Por exemplo, eu passei boa parte da minha vida raspando meu cabelo, tentando parecer mais limpo, que era o que eu ouvia, porque isso me dava mais acesso, isso me permitia estar em alguns lugares e tudo mais. E isso cobra outras coisas, né? Eu gosto da gente estar conversando sobre isso em 2026 e pensar que em 52, em Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon escreveu no primeiro capítulo que era o homem negro. Mesmo arriscando-me ao ressentimento dos meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Então, há 74 anos, ele estava dizendo, cara, você pode até tentar chegar nessa mesa, dizer, sou o dono da casa, sou o patrão, sou poderoso. Esse lugar não foi pensado para você, esse lugar não está disponível para você. Então, uma das apostas é justamente em tentar fragmentar, gerar dúvida, né, nessa ideia central de homem, para que a gente entenda que existem masculinidades subalternizadas que já estão fazendo coisas diferentes antes, há muito tempo, e que isso também pode florescer. Um exemplo simples, mas que eu acho que se encaixa muito para a realidade brasileira. Nos contextos periféricos, e que no Brasil raça informa classe, né, muitas vezes o mais velho cuida. O pai está ausente, ou o pai saiu para trabalhar, a mãe saiu para trabalhar. Não importa se você é o menino mais velho. Você vai limpar a casa, vai dar de comida para os seus irmãos, porque é a sua função. E em algum momento esse menino vai ouvir, muitas vezes de fora de casa, mas às vezes da própria casa, dizendo, cozinhar não é coisa de homem, fazer isso não é coisa de homem. E ele vai desaprendendo uma coisa que ele poderia aprender, que poderia ser um outro tipo de masculinidade a partir daquele contexto. Então, boa parte da minha aposta, quando a gente fala de repertório, é por que esse cara desaprende, ou por que esse cara aprende que ser homem é aquele ideal que é inalcançável para ele. Porque se a gente for pensar nos adjetivos que você trouxe, vou acrescentar alguns, tá? Uhum. Forte, duro, invulnerável, não demonstra as emoções, Dominante. é bem-sucedido, é dominante, pronto sexualmente, trabalhador, provedor, muitas vezes é um cara que tem que ser dominante não só no trabalho, mas em relação às mulheres. Você conhece algum cara que cumpre tudo isso? É hétero, tal, todos esses marcadores. E certamente nenhum que cumpre tudo isso o tempo todo. Totalmente. Mas então por que a gente está seguindo essa caixinha? Por que a gente está performando uma masculinidade achando que esse espaço é o espaço desejável ou o espaço que a gente tem que estar, sendo que isso gera uma série de dores, questões nesse caminho, né? Eu queria te ouvir como que esse repertório começou a ser formado, mas acho que na pergunta que você trouxe, eu até diria que não só não conheço, como também não sei se eles querem. Mas essa pergunta não aparece muito. Mas explica pra gente como que esse repertório começou a ser formado e também acho que a gente vive, né, hoje numa dinâmica de rede, tudo, né, que se espalha muito rapidamente, se reforça.
também existe aí, né, um reforço constante acontecendo desse estereótipo. A gente pode falar que a sociedade judaico-cristã ocidental, essa formação que foi dada depois no capitalismo, e várias outras formas de ser, estar e do Estado, está na base disso. Porque se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente era caçador-coletor, não era bem assim, né? Quando a gente está falando de grupos, povos que não foram expostos a isso, por exemplo, muitas vezes tem uma lógica matriarcal e tudo mais. Então, dentro desse contexto mais patriarcal, quando a gente estuda, a gente traça muito com a ascensão dessa noção que vai começar com os feudos na Europa. Pensa que antes eu não se importava se o filho era meu, se era seu, porque a gente estava numa comunidade. Todo mundo ia criar aquela criança igual. A partir do momento que, se ele for meu filho, ele herda o que é meu. Se ele for seu filho, ele herda o que é seu. Eu quero saber se ele é meu filho ou não. E aí começa o controle sobre o corpo da mulher, com uma série de coisas que vão nesse contexto. E aí vem esse lugar. Não, então eu sou o líder, eu sou o provedor, eu sou o responsável pela proteção, pelas outras coisas que não passam por cuidado, não passam por outras palavras. E isso vai tomando outras formas ao longo da Idade Média, da Idade Moderna, né, e chegando na contemporaneidade. Por que isso toma outras formas? E que formas são essas que elas tomam? Vamos pensar que no início da Revolução Industrial, criança trabalhava, mulher trabalhava, homem trabalhava. Eu preciso de gente para... Mão de obra. Durante a escravidão, homem, mulher e criança trabalhava. Então não tinha ali quem era nesse lugar, né? A partir das mudanças que, principalmente ao longo do século XX, mas no final do século XIX, o mundo foi vivendo, a gente foi tendo uma separação que era muito desse lugar de funções sociais que eram atribuídas, algumas auto-atribuídas, outras nem tanto, né? Então, quando a gente pensa nesse homem provedor, ele gera uma responsabilidade do tipo, eu tenho que ganhar o dinheiro, se eu não sou bem-sucedido, eu sou menos homem por conta disso, mas também gera vantagens. Sou eu que controlo as finanças, sou eu que controlo o que vai ser feito nessa casa, sou eu que tenho a última palavra. Então, a noção psicanalítica, psicológica, essa construção social do homem, ela vai se moldando aos lugares. Tanto é que ser homem, aqui onde a gente está falando, no centro de São Paulo, é diferente de ser homem na cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Leste, provavelmente com signos e marcadores muito diferentes, mas que, em geral, autorreferenciam o poder como uma centralidade. Homem como uma manifestação de sou poderoso, ou deveria ser poderoso, e se eu não sou, tem alguma coisa errada. Achei muito interessante que você trouxe força e sucesso logo na sua introdução, porque a força, por exemplo, está mudando um pouquinho. Hoje, quando eu faço rodas com os meninos de 14, 15 anos, 13 anos, eu pergunto o que é ser forte para eles. E é muito comum que eles falem em disciplina, força mental, outras coisas. Talvez porque a gente está num contexto em que isso é muito mais dito do que era, mas quando eu era criança, eu tenho 39 anos hoje, eu ia falar ser forte fisicamente. Ser resiliente, aguentar o tranco, ia aparecer, mas não ia ser a primeira coisa que ia aparecer. Então já aparece. Agora, o bem-sucedido continua. Dentro da pesquisa do Silêncio dos Homens, o item mais prevalente que os homens respondem é 85% deles acredita que ser homem, ou ouviu, que ser homem é ser bem-sucedido fisicamente, profissionalmente. Dá para 85% dos homens brasileiros ser bem-sucedido profissionalmente? Principalmente se a nossa noção de sucesso for ser o CEO, ser o apresentador, ser o especialista. Não tem lugar no pódio para todo mundo. E o que gera com isso está atrelado à ideia dele ser homem, ser bem-sucedido. Quando ele não o é, ele está se achando menos homem. Não basta eu falar eu sou homem. Então não basta esse cara que está se sentindo menos homem dizer que ele é homem. Ele precisa se justificar ou ser lido como homem no entorno. E a performance de masculinidade vai bater em outros lugares, inclusive em violência, por exemplo, do tipo, eu não sou mais o provedor. 49,1% dos lares hoje, segundo o IBGE, são chefiados por mulheres. Então, que homem eu sou se eu não sou bem-sucedido, se eu não sou o provedor? Eu preciso me atrelar em alguma outra coisa, que pode ser força, pode ser disciplina, pode ser outros marcadores. Na verdade, o que fica para mim te ouvindo é um pouco que existe uma conceituação, né? Porque o ser homem significa, na verdade, todos esses atributos de conquista. Uhum.
E aí você vai entendendo que não tem nada a ver com isso, né? De uma certa forma, assim, ou esses elementos, eles na verdade têm uma perspectiva que não necessariamente é a que lidera as rodas de conversa hoje. Mas eu queria te ouvir um pouco, porque existe uma angústia nessa adolescência presente, certo? Com relação a tudo isso? Esse conceito chama-se masculinidade hegemônica. Ele foi criado pela Helen Connell na década de 80 e é bem prevalente ainda hoje nos estudos das masculinidades. A gente costuma falar que tem uma masculinidade hegemônica e masculinidades subalternizadas. Eu sou um pouco nerd, então eu costumo dar esse exemplo quando eu estou na roda com os meninos, dizendo: sabe o Senhor dos Anéis? Tem um anel para todos os outros governar? Então existem outras masculinidades, que são os outros anéis, mas tem uma que está ali controlando todas as outras. Quando a gente está falando com os meninos, o que tem de diferente é, há 15 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar isso, há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer rodas, se eu chegasse mesmo para você e perguntasse o que é ser homem, talvez fosse a primeira vez que você ouvisse essa pergunta. Sim. Hoje não é mais. Quando eu vou fazer rodas com os meninos, eles já têm opiniões sobre masculinidades. Eles já viram num Reels, já viram num TikTok, já viram em algum lugar, dizendo homem é isso, homem é aquilo. Então, a angústia está presente porque já tem muita informação presente, que é um pouco da contemporaneidade. A gente está falando de uma época em que há muito ruído, tem mais conteúdo do que nunca, mas não necessariamente esses meninos já têm uma capacidade de entender: isso faz sentido para mim, isso não quero, isso é só ruído, isso não conversa com os meus valores. Então é muita pressão, muita informação e pouco discernimento, eu diria. Ô Ismael, que idade tem esses meninos e que meninos são esses? A gente tem começado mais com meninos de 13, 14 anos, mas tem 16, 17, 18. Dentro do projeto de masculinidades nas escolas, a gente tem feito rodas com meninos que normalmente são escolas que nos chamam: aconteceu um problema aqui, tivemos uma polêmica, tivemos alguma crise, nos ajude a lidar com isso, né? Então, normalmente, até agora, a gente tem feito mais em escolas privadas, que são quem nos contrata, mas a gente já foi em escolas públicas, só que tem menos condições de fazer um trabalho continuado, normalmente ele é mais pontual. Fora das escolas, por exemplo, a Isabela, que eu citei, ela faz grupos reflexivos com homens autores de violência, então são homens enquadrados na Lei Maria da Penha. Eu também faço rodas em empresas, né? Então já tem algumas empresas que eu estou há alguns anos fazendo rodas, que a gente pega um horário de trabalho e surge um tema, assim, que pode ser desde como conciliar paternidade e carreira. Então, podem ser quaisquer pessoas. Os lugares em que eu estou atualmente são esses, mas a gente costuma dizer que para uma roda reflexiva acontecer, basta ter boas perguntas e gente que está interessada ou está disposta a participar de um processo de pensar sobre si, pensar a sociedade. Tem alguns marcadores, obviamente, não é qualquer conversa, não é um papo no boteco, não é necessariamente um papo reflexivo, mas a gente tenta pedir que essas pessoas falem em primeira pessoa. Então, homens têm muita mania de teorizar, né? Dizer os homens isso, a sociedade aquilo. Então, não, eu sinto isso, eu penso isso. Que essas pessoas pensem que o que vai ser dito ali é privado, mas não é segredo. Então, mesmo quando os meninos me contam algo, eu vou sentir algo em relação a isso. Pode ser que eu tenha que virar e falar: olha, tem meninos que estão contemplando isso dentro da roda, mas eu não vou virar e contar: fulano disse isso e eu disse isso. Não, é como eu me senti quando fulano trouxe isso. Então a gente ensina, compartilha um repertório de conversa que não é mediado por julgamento, não é mediado por eu tô certo, você tá errado, e que é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Ninguém ganha no final de uma roda de conversa, não tem perdedor, vencedor, e é diferente. Tá todo mundo compartilhando, né? Agora, você percebe uma idade em que isso começa a ganhar mais atenção desses meninos? E eu queria também, aproveitando que você falou de escolas públicas, né, e privadas, existe uma diferença nessa dinâmica de classe? Sim. Masculinidade, gênero, como todas as outras coisas que são eminentemente humanas, são afetadas por interseccionalidade. Interseccionalidade é um conceito da Kimberlé Crenshaw, que eu gosto muito, assim, que basicamente dá conta do seguinte: somos seres complexos, nossa identidade é formada por todas as coisas que nos cruzam. Então, mesmo dentro de um recorte mais abastado, pode ser diferente ser um menino que tem os dois pais em casa, alguém que é filho de pais separados, um menino que é adotado, um menino que não é adotado, um menino que é o popular da escola, um menino que não é o popular da escola. Então, sim, esses marcadores existem.
O que eu diria, e obviamente quando a gente está falando de territórios, por exemplo, de escolas públicas em outros lugares, isso também influencia, classe influencia, raça influencia. O que a gente aposta é que essa reflexão pode ser feita a partir de qualquer lugar. Então, nesse lugar, vem usar, por exemplo, o lugar de fala da forma correta, né? Na nossa sociedade, muitas vezes as pessoas pensam em lugar de fala como lugar de cala. Aí eu não tenho lugar de fala para pensar sobre isso. Não, pelo contrário. Todo mundo tem um loco social, tem um lugar social, e o convite é que eles pensem e reflitam a partir deles. E respondendo sobre a idade, eu estou conversando com uma escola agora sobre fazer rodas com meninos de 5 anos. Em vez de ser tanto uma pergunta do tipo o que você sente, o que você pensa tal, a gente está pensando em construir um boneco. Tem uma galera muito interessante que não existe mais, um coletivo que trabalhava na Zona Oeste de São Paulo, trabalhava no Grajaú, na verdade, chamado Masculinidade Quebrada, que eles faziam um boneco de pano de 1,70 m, que adolescentes que eles trabalhavam tinham que nomear esse boneco, identificar ele no primeiro dia. Então, esse boneco é fulano de tal, ele usa camisa de time, ele usa corrente assim. Tem pai presente? Não, não tem. O pai está preso, o pai não sei o quê. A gente quer fazer algo semelhante com meninos de 5 anos, com meninas de 5 anos, do tipo colocar um boneco ali e falar: e aí, quem é? Ah, é João. Por que João? Ah, João não sei o quê. João gosta de quê? Ah, João gosta de jogar bola. Ah, João gosta de cozinhar? Não, João não pode cozinhar. Já é um processo reflexivo de por que João não pode cozinhar. Então, essa conversa pode acontecer em qualquer idade, sabe? E você percebe a internet ampliando isso, de uma certa forma? Sim. Acho que se tem algo que a internet é boa em fazer é amplificar coisas para o bem e para o mal. Assim. Então, nesse contexto, acelerou conversas. A gente pode... A conversa sobre masculinidades não acontece alijada do feminismo. Então, se a gente for pensar na quarta onda do feminismo, online, ali em 2013, quando no Brasil a gente teve movimentos como Eu Não Mereço Ser Estuprada, da Nana Queiroz, Chega de Fio-Fio, da Fincolga, fora do Brasil a gente teve o Me Too, isso também compeliu que homens pensassem assim: eita, eu tenho lugar nessa conversa, essa conversa é comigo, o que eu faço com isso? E isso gerou, para mim, pessoalmente, uma série de processos individuais e também de processos coletivos, de pesquisa, de busca, vem desse lugar. E o que acontece é que, se isso antes era uma fonte de curiosidade, nossa, eu posso me conectar ou ler coisas que eu nunca li antes, e ainda é, em larga medida, hoje também tem um lugar de qualquer pessoa pode falar o que quiser, como nunca antes, e ser ouvida de uma maneira que não seria ouvida normalmente. Então, isso gera muito ruído, por exemplo, quando a gente está falando com adolescentes ou mesmo com homens adultos, do tipo, você já precisa desconstruir informações não verídicas ou compreensões meio atravessadas que já estão ali, que tem sede no Rio, mas eles fazem rodas reflexivas para homens online, para homens do Brasil inteiro. Encerrou ontem o processo de inscrição deles sobre isso. Então, se não tivesse internet, não tinha roda reflexiva para homem no Brasil inteiro. Agora, Ismael, como é que foi isso para você, assim, esse seu despertar? Ele vem, sei lá, da família? Isso foi... Como é que isso aconteceu? Todo mundo que trabalha com isso, em alguma medida, tem alguma questão em casa. Eu brinco que todo mundo tem daddy issues. Assim. No meu caso, especificamente, eu sou filho de José Tarciso, um homem negro, filho de Rosa Maria, uma mulher branca. E meu pai, como pai, ele entendeu muito cedo, tinha para ele essa compreensão de que a função dele era não deixar faltar nada em casa. Por quê? Porque ele não teve muita coisa em casa. Meu avô Vicente morreu de chifrada quando meu pai tinha 2 meses de idade. Ele era peão. Meu tio Ismael, de quem eu herdo o nome, foi assassinado quando meu pai tinha 6, 7 anos. Então, para o meu pai, que passou fome, que passou dificuldade, era tipo, se eu for ter um filho, não vai faltar nada para esse cara. Não faltou. Mas meu pai viajava para caramba a trabalho, era bem ausente, dificilmente era alguém com quem eu podia conversar. Então, eu sentia... Ao mesmo tempo, eu queria ser que nem ele, meu pai é meu herói, esse cara que sobreviveu tudo isso, mas eu não conseguia. Eu não era tão duro, aguentava tanto. Imagina, menino crescer com essa noção. Ao mesmo tempo, eu falava, gente, eu sinto coisas, eu quero falar sobre coisas, também sou filho da minha mãe, eu também me emociono com coisas e que não tinha esse espaço. Então, essa gênese já estava ali, nessa formação. O que foi acontecendo foi que, ao longo da vida, eu fui encontrando situações, relações que foram me desafiando a olhar mais para isso, quer seja
namoradas por exemplo, namoradas feministas que me fizeram ver outras coisas, descobrir outras coisas, ler outras coisas, quer seja trabalho, assim. Quando eu me mudei para São Paulo, meu primeiro trabalho aqui foi na Editora Abril. E na época eu escrevi para todas as revistas masculinas clássicas que você imaginar, Playboy, VIP, Alpha, Placar. E era muito comum eu sugerir alguma pauta e a pauta não vingar, assim, do tipo, não é sobre isso, Ismael. Com o tempo eu fui entendendo, tá, então esse homem que está como modelo aqui não sou eu. E não são os que eu estou vendo, é outra coisa. Peraí, então onde estão os outros que eu quero conversar e tudo mais? Com isso eu fui trabalhar no Papo de Homem, que hoje é o Instituto PDH, que foi com quem eu fiz o Silêncio dos Homens junto. E ali a gente começou, 2013, justamente com essa onda do feminismo online, do tipo, tá, isso é pra gente também? A gente fez um projeto com a ONU Mulheres chamado Precisamos Falar com os Homens? Que era uma pergunta se a gente tinha lugar na conversa sobre gênero, né? Então foi esse lugar que foi engateando. E quando eu me tornei pai, avançou ainda mais, porque aí ganhou uma outras camada, chavinhas, outras camadas se adicionaram. turbinou, né? Mas te ouvindo, dá a sensação que você também foi buscar um espaço, né? Sem dúvida, até hoje, estou buscando. No documentário vocês falam, né, acho que é um termo, né, que o pessoal usa para identificar quando a criança ou o adolescente não tem pai, né, ou tem pai, que eles chamam de boy, né? Isso me marcou bastante. Eu perdi meu pai cedo, tinha 14 anos e você fala um pouco dessa referência, né, do pai como esse masculino e até acho que na tua história, porque também tem essa história, né, da ausência, mas ao mesmo tempo quase que uma ausência justificada, porque ele também está te provendo tudo. Né? Coisas que ele não teve. Então... E aí eu fiquei curioso para entender a questão do cuidado, porque eu acho que essa coisa do cuidar é um elemento, né, que dentro da masculinidade, mas que cuidado é esse? Sim, acho isso importante. Vou só falar que quem tem essa fala do boy é o Cadu dos Anjos, é um rapper de BH, não é parente, mas tem dos Anjos no nome também. E ele fala isso, né, que as pessoas chamavam ele de boy porque na favela que ele cresceu, quem tem pai é boy. Que a maioria não tem, ou está distante e tal. Então, acho que é um jeito da gente pensar, eita, é um privilégio estar num lar com os dois, por exemplo. E sobre cuidado, eu acho muito interessante pensar que, tradicionalmente, para os homens, até falando um pouquinho de paternidade, para ser pai bastava cumprir 3 P's. Prover, procriar, proteger. Então, botei um filho no mundo, botei dinheiro e estou dizendo que nada vai acontecer com ele, sou pai. Eu, por exemplo, sou um pai que não procriou. Eu conheci meu filho com 1 ano e 5 meses de idade, está com 12 anos. Sou um pai socioafetivo, um pai de criação, nesse contexto, né? Hoje, inclusive, saiu a notícia de que vou ter o nome na certidão de nascimento dele, oficializando essa relação. Estou muito feliz com isso. E pensa que o proteção entra aí como sinônimo de cuidar. Só que proteção é sinônimo de cuidar? Não. Cuidar é algo mais amplo. E aí tem uma dicotomia, uma diferença muito grande entre o que a gente ensina para os meninos e o que a gente ensina para as meninas. Vou fazer esse mergulho só porque eu acho que é interessante para a gente falar de cuidado. Cuidado tem 3 pilares. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do ambiente ao redor. Aprendi isso com a Raquel Franzin, que é uma pesquisadora, estava no Ministério da Educação, trabalhou no Alana, é uma pessoa muito massa. Pensa que para as meninas isso tudo é compulsório. Qual o gênero que a gente ensina a fura a orelha, ensina a passar maquiagem, se está com a roupa suja, vamos trocar essa roupa, vai ficar apresentável, fecha essas pernas, menina. Se o menino está com a roupa suja, a gente vira e fala, menina, é assim mesmo, vai sujar mais. Cuidado do outro aparece nas brincadeiras que a gente mais estimula para as meninas. Mamãe e filhinha, professor e aluna, brincar de casinha. São todas brincadeiras cooperativas. Ninguém ganha numa brincadeira de mamãe e filhinha. Quais são as brincadeiras que a gente mais estimula para os meninos? Futebol, pega-pega, polícia e ladrão, todas brincadeiras correr, de competição. Total, performance. Performance. Então, pensa, e ainda tem o cuidado do ambiente ao redor, tem dados da pesquisa da Plan International, que mostra que quase 70% das meninas faxina, arruma a própria casa, e para os meninos, dados de 22, estava tudo na casa de 30% que contribuem na casa. Então, tem mais que o dobro de meninas fazem essas funções. Então, o que acontece? Para as meninas, cuidado é imperativo. Mulher não só tem a obrigação de cuidar, como a gente cresce achando que mulher cuida melhor do que homem.
E eu não conheço nenhuma que veio de fábrica com um chip garantindo que cuida. A gente está ensinando desde as brincadeiras Ela a é isso. formada para isso. Enquanto para os meninos a gente negligencia o cuidado. Não só o cuidado prático, do tipo, é bem comum que a gente tenha dados de pesquisa que os meninos são trocados por último nas creches, ainda mais se forem meninos negros, por exemplo. Mas a gente não ensina eles a cuidarem nem de si, nem do outro, nem do ambiente ao redor. Então é muito difícil pensar que cuidado é algo eminentemente humano, mas que a gente empurrou para o feminino e que os homens não aprendem a cuidar. Então, isso casa, inclusive, com ambientes. Quando eu vou nas empresas, por exemplo, tem muito a conversa hoje do líder que cuida. Total. Que líder que cuida se não cuida da própria Líder família, se não cuidador. cuida de si? Vai cuidar de quem? Vai cuidar como? Então, assim, cuidado é uma palavra-chave para transformar as masculinidades justamente porque não é algo que está ali visto como algo masculino. Normalmente a gente empurra para o feminino. Então, é uma das apostas assim para mudar. E aí, quando chega pra gente, vem nesse lugar de prover e proteger. E que a gente nem está conseguindo mais, porque o mundo mudou. Então, assim, pensa que essa é uma questão que gera, inclusive, movimentos masculinistas, a gente vai falar mais sobre isso, mas pensa que a masculinidade que nos foi prometida, dita, propagandeada, não está mais acessível. Ela não é mais uma realidade. Não dá mais para o homem ser o provedor, o forte o tempo todo. Tá, o que eu faço? Eu ouvi que era isso que eu era. Para onde eu vou? Quais referências eu tenho? Que alternativas eu tenho? Eu queria te ouvir nesse lugar da referência, assim, porque a gente até... Faltam boas referências e meio que sobra raiva, né? Nessa conversa toda. Quando a gente fala dessa nova masculinidade, não sei se esse é um bom termo, mas enfim, para quem que a gente pode olhar ou talvez como a gente deva olhar? Eu não gosto do termo nova masculinidade por um motivo muito simples. Assim, nova masculinidade, masculinidade saudável, eu tenho a impressão que é envelopar para, pule dessa caixinha para essa caixinha aqui. Vai mudar o mínimo para não mudar. Uma saída de lateral, né? Exato. E a gente está querendo falar de algo que é uma mudança profunda, sistêmica e tudo mais. Então eu gosto mais de falar de masculinidades, até porque é isso. Algumas delas já existem, não são novas. Só que a gente quer que elas tenham mais espaço, mais atenção e tudo mais. Até isso casa um pouco com o que você falou do Rodrigo Hilbert. Assim. Acho maravilhoso que exista uma referência positiva nesse contexto. Mas, por exemplo, ela é positiva até certo ponto, desde que a gente entenda que, gente, é o Rodrigo Hilbert. Modelo, bonito. É o contexto dele, né? Com esse contexto, que aprendeu a fazer, construir as coisas, gosta disso, é casado com a Fernanda Lima, consegue ganhar dinheiro dessa maneira. Talvez para o cara que sai 5 horas da manhã de casa para trabalhar e volta 10 da noite, não dá para ser pai daquele jeito, não dá para ser marido daquele jeito. Mas ele precisa pensar de que jeitos eu consigo, que outras maneiras eu posso. Nesse contexto, e a gente pensando em repertório, referências e tudo mais, eu acredito muito numa referência ombro a ombro. Porque a maioria de nós, por exemplo, você falou que perdeu seu pai cedo ainda, né? Eu tive meu pai, mas durante um tempo eu não conversava com ele. Hoje eu estou retomando uma relação com meu pai. A nossa referência não necessariamente vai ser ascendente. Então o ideal é que, sei lá, se a gente for amigo, você vai falar, cara, como assim o Ismael coloca o filho dele na agenda para poder falar, cara, eu não posso porque esse é meu horário de buscar filho na escola. Nossa, se ele faz isso, eu consigo fazer isso também, eu vou fazer isso também. Exemplo, né? Então, nesse contexto, o repertório é construído ombro a ombro, é construído com referências, desde que a gente seja parte da mudança, a gente seja coerente de falar, quero mudanças, mas a gente age também nesse contexto. É difícil, como você falou, tem muita dor, né? Por exemplo, eu trabalho com masculinidades e é muito comum assim, eu ouvir... É engraçado, né? Por exemplo, das pessoas que me seguem, por exemplo, a maior parte é um público feminino. Porque quem tem dor tem pressa. Totalmente. Eu preciso que os homens melhorem, eu preciso que isso olhe. Só que não dá para o mundo melhorar para as mulheres se só elas estiverem engajadas nisso, não dá para a gente mudar se só a gente estiver engajado nisso. Então essa conversa precisa acontecer. Ao mesmo tempo, eu não posso achar que quando tem dor, é uma dor direcionada a mim. E isso é difícil. Porque pensa, eu estou trabalhando, pesquisando isso há 14, 15 anos. Sou pai há 12. Então eu estou num processo longo de olhar para isso, só que não tem uma linha de chegada. Eu ainda posso ser machista, eu ainda posso ser babaca. Fui criado numa sociedade assim e que ainda me privilegia assim. Eu brinco que é meio, frequente as reuniões, evite o primeiro gole. Não tem uma linha de chegada.
Agora, quando alguém vira e fala, eu fui machista, dói. Eu penso, caramba, será? Não. E aí eu preciso lembrar que, putz, talvez eu tenha sido, o que eu faço, como eu lido com isso, mas talvez que algumas das coisas não sejam tanto sobre mim. Vou dar um exemplo besta que aconteceu comigo esses dias. Meu filho foi internado para tratar uma apendicite, várias questões, mas uma questão específica me chamou a atenção. Uma amiga da minha ex-companheira, a gente tem uma ótima relação, mandou uma mensagem para ela, assim, quando o cisco teve alta, perguntando se eu ajudei ela. E ela respondeu, ajudou 110%. A minha vontade foi de responder para a Ju, que é uma pessoa que eu amo muito, assim, como assim ajudei? É minha responsabilidade. Eu fiquei as 4 noites que ele ficou no hospital, ele ficou comigo. Aí depois eu pensei, essa conversa não era comigo, não era sobre mim, alguém que tem uma vivência de homens que não fazem o mínimo, perguntando, amiga, esse seu ex-marido que fala disso, tá fazendo o mínimo? Sabe? Então, tipo, verdade mesmo, né? Elas conversaram, eu tive que respirar, eu mandei uma mensagem, apaguei, lembrando, realmente, tipo, doeu quando eu vi, assim, doeu, mas não era comigo, tem várias outras coisas acontecendo. Acho que o que vai acontecendo nesse processo é que você vai ganhando consciência, né? Então, obviamente, pelo menos para mim, eu acho que está muito nesse lugar, assim. Eu claramente consigo ver um momento em que eu consegui perceber, né, essa presença machista guiando muito das minhas formas. E hoje o que eu consigo entender é que eu tenho um pouquinho mais de consciência. Mas é um processo. Né? Dentro desse contexto, eu fiquei te ouvindo e imaginando se você visualiza um homem do futuro, assim, como é que esse cara vai ser. Talvez nem faça sentido pensar num homem, né, especificamente, mas você tem algum arquétipo nesse contexto? Acho que é inevitável que a gente sonhe, que a gente pense. Se tem uma coisa que a gente descobriu sobre o futuro é que se a gente projeta, provavelmente o que vai acontecer não está ali, né? Quando a gente pensa nos filmes de ficção científica, tipo, carro voador já estaria aqui, mas celular não existiria. Então, assim, a gente não projeta tão bem. E não é linear, né? Não é linear. O que eu projeto, assim? Eu entendo que eu estou criando um filho e tem uma geração de homens vindo aí que está nascendo numa sociedade que não aceita coisas que aceitava antes. Isso já vai fazer com que eles precisem agir de maneira diferente ou pensar de uma maneira diferente, se eles quiserem viver na sociedade, se eles quiserem fazer parte disso. Então, acho que, paulatinamente, como sociedade, uma vez que a gente vê coisas, a gente não consegue desver. Se isso vai gerar um homem muito firmeza em 10, 20, 100 anos, 200 anos, não sei dizer. Até porque a própria noção de gênero como uma construção social pode deixar de fazer sentido, né? Chamar de homem, chamar de mulher, chamar dessas coisas. Então, assim, o que eu aposto precisamos fazer parte da marcha inexorável de tentar ser parte das mudanças que a gente quer ver. Se a gente vai ver como vai ser essa mudança, eu tento não sonhar muito, porque senão acho que talvez gere mais ansiedade do que necessariamente efetividade no trabalho e tudo mais. Eu tendo a ser um esperançoso realista. Então eu tendo a buscar fatos que de uma certa forma apontem para um lugar de mais equilíbrio, assim, na forma como eu vejo a vida. E eu acho que você já falou um pouco disso aqui, né? Que é só o fato disso essa conversa está acontecendo mais presente, né? E obviamente de você ter veículos que conseguem espalhar isso, né, de uma certa forma com um pouco mais de liberdade, apesar de ter os dois lados, talvez abra espaço, né, ou garanta que a gente vá para um lugar diferente do que a gente está hoje. E talvez isso conecte um pouco com o que eu queria te perguntar relacionado à machosfera. Primeiro eu queria entender a machosfera, então talvez você puder explicar um pouco desse conceito para a gente, mas também entender se isso faz parte de uma economia do ódio, se tem alguém lucrando disso, assim, como é que esse sistema acontece? Todas essas coisas estão ligadas, né? É muito difícil que não estejam. Bom, a gente chama de machosfera ou de manosfera essa região, esse lugar online em que o discurso de ódio masculinista, misógino, impera e se propaga. Ela não existe de agora. Existe há bastante tempo, mas ela vai tomando formas
Assim como a internet de hoje não é a mesma internet de 10 anos atrás. Vou falar um pouquinho sobre isso. Assim. Os grupos misóginos, o discurso cara, homens são melhores do que as mulheres, deveriam ter mais acesso, está presente em vários lugares. Está presente da discussão em algumas igrejas, algumas crenças e tudo mais. Mas começou-se a notar isso muito com o que a gente chamava de grupos como os incel, que eram os celibatários involuntários. Homens que acreditavam que estavam no celibato porque 80% das mulheres querem transar só com 20% dos homens. Primeiro que essa conta nem fecha, porque a primeira pergunta que eu faço é: bom, mas ainda tem 20% das mulheres ali que não está querendo, por que vocês não estão tá olhando para essas aqui? Mas não, né? Porque eles também só querem mulheres específicas de determinado jeito e tudo mais. Só que pensa que essa conversa, para acontecer antes, ela não acontecia aqui. Ela não acontecia no Instagram, ela acontecia dentro da Dark Web. O cara precisava saber como acessar, para entrar no 4chan, para entrar num chat, num chan específico em que essa conversa acontecia. No Brasil, tem crimes de 2011, como o massacre do Realengo, que estão ligados a isso, a radicalização de homens pelo discurso de ódio nos chans e tudo mais. O que acontece? Essa conversa que antes era restrita passou a ser uma conversa ampla. E aí, porque uma coisa muito grande não existia em 2010, 2011, que existe hoje, são as redes sociais, na proporção que existem. Então, o que antes era uma conversa no escondido, no escurinho ali, passou a tomar a noção de um movimento, que é por isso que a gente vai falar de Red Pills, assim, por exemplo. Então, isso está num discurso que vem como meme. Aquela de o que você vai fazer se ela disser não para você. Ou vem porque a aba para você do Instagram diz: você é um menino de 13 a 17 anos em São Paulo. Meninos de 13 a 17 anos em São Paulo estão gostando desse conteúdo. Veja isso. Então, mudou muito essa noção, porque a manosfera ou a machosfera, hoje, talvez seja até difícil de identificar e diferenciar da web de maneira geral, da internet de maneira geral. Porque ela está nas perguntas que são feitas para IA, ela está em todos os lugares. Então, esse é um contorno bem diferente. Assim. E você acha que talvez essa dinâmica da machosfera, ela ganhou também essa projeção, esse holofote todo, porque num campo mais progressista você acaba não tendo essa identificação? Masculinidades podem não ser algo que explique tudo, mas geralmente está conectado com várias das coisas que a gente tem que lidar na sociedade. Só pense, e eu não estou nem falando do Brasil, tá? Pense nas últimas eleições, nos últimos 8, 10 anos, no mundo todo, pensando em Estados Unidos, pensando em Coreia do Sul, pensando em Alemanha. Que partidos que cresceram? Que discursos que cresceram? Foram discursos cada vez mais conservadores que, junto, vinha com uma lógica de foi isso que nos trouxe até aqui. Esse outro discurso da diversidade, da inclusão, é um discurso que nos enfraquece, tira o lugar de respeito do homem, tira essa coisa. O que acontece? Se você é um menino hoje, para essa galera, a água está quentinha. Não importa, você assediou, você fez uma coisa errada, deu um beijo forçado na balada, acontece, vem cá, você anda com a gente. Pensa na outra água, do outro lado. Gelada. Gelada? Tudo que você fizer está correndo o risco de você ser visto como errado, ser cancelado e tudo mais. Então é muito difícil, porque algumas coisas são inerentes à conversa. Eu costumo dar o exemplo do desejo sexual na adolescência. Não existe, até onde eu saiba, uma adolescência que não vai estar permeada por essas conversas. Mesmo para quem é assexual, essa conversa vai chegar até você. Se uma conversa sobre sexualidade chega até você, você quer saber mais. Como eu chego naquela menina? O que eu faço com isso? Então, tem das portas de entrada da machosfera, é o que a gente chama de PUA, que são os Pick-up Artists, que são homens que ensinam homens a chegar em mulheres, geralmente atacando a autoestima dela, abaixando esse lugar, fazendo alguma piada derrogatória, para aí sim chegar e falar em cima e tudo mais. Ganhar espaço. Ganhar espaço. Pensa, tem como ter um Instagramer progressista de como chegar em mulher? Não. Em 2 semanas ele acaba. Alguma coisa vai dar errado. Totalmente. Mas essa vontade de aprender o que eu faço, como eu chego, vai continuar nesse adolescente. Então aí esse é um problema. Porque a porta de entrada para o lugar da água tá quentinha, continua do jeito que tá, não precisa mudar, isso daí é frescura. As feministas estão acabando com o jeito de ser homem aqui. Cara, é confortável para muitos desses meninos. Enquanto para outros
É ameaçador olhar para tipo, cara, peraí, você está dizendo que o certo é esse, mas eu vou ser criticado. Se eu fizer certo 99% das vezes, mas uma vez estiver errado, vão falar que eu estou errado? Sim. Então a gente precisa aprender a navegar isso, principalmente numa fase como a adolescência, que testar, errar, faz parte do caminho, né? Então, assim, é uma tensão, assim. A gente ainda não aprendeu como lidar e como conversar. No fim do dia, o que você está dizendo é que eu vou buscar isso de alguma forma. Né? E aí essa pergunta vai precisar ser feita. E aí depende muito do contexto que eu estou e a resposta que eu vou receber é o que provavelmente vai me guiar mais para cá ou mais para lá. Ismael, a gente faz uma pausa para dar um respiro, que a gente chama de rapidinhas. E a ideia para hoje seria um pouco... Tem um dicionário, né, nesse universo da machosfera. Então eu queria te trazer alguns termos aí que dominam, né, essas conversas, até para ajudar as pessoas a perceberem, identificarem e talvez entender exatamente o que isso é. E eu acho que a primeira ideia era te falar um termo, entender o que ele é e aí tentar ter um contraponto positivo. Né? O que eu já entendi que talvez não faça muito sentido. Mas enfim, aí eu te deixo... aberto para conduzir. Então, incel. Bom, são celibatários involuntários. São homens que acham que eles não transam porque eles são os coitados, as mulheres estão... Eles criam outros nomes ali dentro, tá? Tem os homens que são desejáveis, que performam isso, e eles são não desejáveis. Mas, em geral, isso. Celibatários involuntários. A gente falou de Red Pill e Black Pill. Posso falar os dois. Black Pill deriva, é uma radicalização do Red Pill, mas Red Pill vem de Matrix, de gente que leu aquela cena do Morpheus oferecendo a pílula azul e a pílula vermelha pro Neo e fala, olha, se você quiser que tudo continue normal, tome a pílula azul. Se você quiser ver a verdade, tome a pílula vermelha. E supostamente eles acreditam que quando eles tomam a pílula vermelha, eles veem a verdade, que é as mulheres estão subjugando os homens, estão tentando acabar com as masculinidades, acabar com o homem como ele era. Então eles acreditam... A lógica do movimento Red Pill é isso. Eu vi a verdade, estão tentando extinguir o homem, vou combater isso. Alpha versus Beta? Tá. Vai ter Sigma nessa pergunta também? Vai. Tá bom, então eu vou falar os três juntos. É o próximo. Tá bom. Entre alguns movimentos masculinistas, tem um que chama Men Going Their Own Way, que a advocacy deles cara, a gente não precisa de mulher. Nós somos lobos solitários, inteligentes, fortes, não precisamos disso aí. E aí entra a lógica de que beta é o homem que seria pau-mandado. Subserviente, as mulheres, acredita no feminismo, pode ser o bonzinho, pode ser várias coisas nesse lugar. O alfa seria esse homem mais poderoso, o que é popular, que é garanhão, que consegue todas as mulheres, esse lugar. Só que o sigma, ele se vê do lado do alfa, só que acima, moralmente. Por quê? Ele diz que ele, sigma, não joga esse jogo. Tá. Eu sou tão forte, tão bom, que eu me recuso a jogar esse jogo. Você, alfa, está querendo ser popular, está querendo ser desejado. Você está querendo ir na academia para despertar o desejo da outra pessoa. Não, eu vou na academia porque eu quero ser autossuficiente, porque eu quero ser forte e tal. Então, dentro disso, entram outras coisas, como o movimento NoFap, de não masturbação, que foi capturado por isso. Porque supostamente é uma lógica de não vou me masturbar, porque eu não quero desperdiçar minha energia com essas pessoas que são abaixo de mim. Eu quero guardar essa energia para mim. É um movimento dentro desse lugar, tem versões mais duras, mais complexas, mas, por exemplo, é um lugar em que tem gente que chama a mulher de depositório de esperma, como se não fosse mais do que isso, então passa um pouco por aí. Goi? Tá. Goi é uma nomenclatura dada a partir da compreensão de que existem homens que fazem sexo com outros homens, mas que não se identificam como gays. Então, Goi é uma nomenclatura que é capturada por esse recorte. Assim. Trade wife? Trade wife. Trade é de feitura, né, manual, então a lógica é dessa mulher que fica em casa para fazer a comida, deixar a casa limpinha para quando o marido chega do trabalho. Então esse é o lugar da trade wife. Ela está ali fazendo as coisinhas dela, mas só ali naquele espacinho que é o lugar dela. Fancel? Tem a mesma lógica do cel, é de celibatary, mas aí supostamente por subserviência ao feminino. Assim. Tá. E Lux Maxim? Essa é uma tendência que ganhou força nos últimos anos, assim,
que é basicamente acentuar as características desejáveis masculinas dessa proporção física. Então, os caras querem não só ficar mais fortes, mas quero ter a mandíbula mais angular, mais quadrada, porque é isso que é cara de homem, eu preciso parecer com homem. A diferença é que a lógica do Lux-Maxing muitas vezes passa por procedimentos ou intervenções bem extremas, Profundas, né? para poder chegar nesse lugar. Então, vai além de frequenta academia porque ser homem é ser másculo, vai tipo a extremos assim. Uma estética perfeita do macho dominante. Exato. Ismael, acho que, né, fica claro que não existe um arquétipo, né, que faça sentido. A gente escuta o heterotop, o esquerdomacho, o homem performático. Fica difícil se reconhecer no outro se todos os outros são defeituosos. Porque acho que tudo que a gente está falando aqui também traz um pouco desse momento atual, onde faltam referências, né? Você falou dessa coisa do lado, né? Do bom exemplo que pode te alimentar, mas a gente vive num mundo, né? Onde você tem o ídolo, né? Onde você tem todas essas figuras. Isso também talvez seja uma forma com que a maioria das pessoas acabam, né, entendendo para que caminho ir. Olha, a gente costuma dizer que, principalmente agora trabalhando com mais jovens, que meninos e homens eles estão fazendo uma coxa de retalhos de várias referências para tentar descobrir o que eu vou ser, que coisa é essa e tudo mais. Por que eu falei que não tinha ali um lado positivo para os nomes que a gente acabou de falar? Assim, por que eu acredito nisso? Normalmente esses nomes são feitos para tipificar ou para marcar um grupo. Se é dado por esses próprios grupos, é uma fonte de orgulho. Se é dado por alguém de fora, é do tipo, estão me limitando, estão me nomeando. Que entra um pouco no lugar de heterotop, homem performático, entra em todos esses lugares, esquerdomacho. Os nomes existem por algum motivo, né? A gente precisou, por exemplo, criar um nome para esse homem que aprendeu o mínimo, algumas formas de se comportar, mas sem mudar os valores, que é mais ou menos o que é o esquerdomacho, né? Muda ali a casca, mas não muda o conteúdo, né? O que eu entendo, nomear faz parte da transição. Antes a gente não tinha nome para essas coisas. Era uma coisa só, era tudo igual. De repente a gente precisa de nome para explicar fenômenos que acontecem. Pensem no David Beckham. A gente criou um nome porque um jogador de futebol era bonito demais, caprichoso demais e não era gay. Demais. Então a gente precisou chamar ele de metrosexual, porque, gente, ele está casado com uma símbolo sexual, Spice Girls, ele é bonito, não sei o quê, e ainda é homem e ainda joga bola. Peraí, não precisamos de um nome para esse cara. Bagunçou demais. Então, as nomenclaturas fazem parte dessa bagunça. O que eu entendo, e assim como eu entendo como a sigla LGBTQIAPN+, tem uma parte da nomenclatura que é a identificação, é sentir que não está sozinho, é sentir que é parte de algo. E parte do desejável é que em algum momento que essas nomenclaturas não sejam tão desejáveis assim, porque a gente está numa sociedade mais equitativa, mais justa, em que essas comunidades não viram necessariamente um lugar de proteção e tudo mais. O que eu entendo é que, enquanto a gente não chegar nesse lugar, a gente vai ter mais nome, vai ter outras coisas. E aí você falou sobre se identificar. Eu não me identifico com nenhuma delas. Podem jogar várias delas em mim para ver se gruda e tudo mais. O que eu entendo é, cara, eu sou um homem, estou tentando, com os marcadores que eu tenho, cis, negro, pansexual, pai, sei lá, com vários marcadores, estou tentando me virar e faz parte. Assim, eu tento não ficar numa coisa só. E talvez essas classificações também, de uma certa forma, ajudem a expor um pouco, né, os polos, né, e isso talvez ajude a você conseguir olhar para essas características e questionar elas. Sim, né? E politicamente é super importante, né? Por exemplo, eu falei da sigla LGBTQIAPN+. Por que essa sigla foi crescendo? Por que trocou de lugar, palavras? Porque politicamente é importante, né, para a gente conseguir conquistas, para poder tentar políticas públicas e tudo mais. Então faz parte, né? Agora eu só entendo que quando a gente fala de masculinidades e de homens, é difícil porque normalmente a gente está no lugar do poder. E quem está no lugar de poder não está querendo ser marcado como parte de um círculo restrito, ou você é só isso, você é só aquilo, né?
Então, geralmente incomoda, né? Quando Sim. alguém está te nomeando ou está dizendo que você é só aquilo. Sim. Existe um movimento das marcas, dessa coisa meio anti-woke. Como que isso, de uma certa forma, afeta tudo isso que a gente está falando aqui? Cara, existem movimentos e contramovimentos, né? Acho que principalmente com a ascensão desse último governo do Trump, que tirou financiamento para várias medidas lá, Exato. algumas marcas internacionais, principalmente, recrudesceram os investimentos em diversidade e inclusão e tal. Mas eu acho que também tem gente que não consegue desver o que já viu, assim, gente que, cara, nossa, agora tem mulher no meu C-level, não vamos voltar atrás disso. Nossa, a gente agora tem uma licença paternidade, isso fez com que a gente tivesse menos turnover, porque os homens têm uma licença paternidade estendida. Por exemplo, a Diageo tem uma licença de 6 meses no mundo inteiro e não voltou atrás por conta disso. Então, assim, acho que depende. Talvez diferencie quem estava mudando mais pela pressão, do tipo, é o certo a se fazer, Sim. ou é o que eu preciso fazer e não porque era o certo a se fazer, ou não porque, nossa, eu vi isso e realmente isso daqui faz Ou sentido seja, para era a minha marketing, realidade. né? E não necessariamente realidade. E que é o que acontece quando a gente está falando de marketing, de publicidade, por exemplo. Quantas marcas fazem campanha de Dia das Mulheres? Quais são as que a gente lembra? Normalmente as que fazem mais de verdade. Quais são as marcas que a gente lembra atreladas ao público LGBT? Cara, não é porque anunciou uma vez na Parada Gay de São Paulo que é uma marca gay, sabe? Totalmente. Então, acho que passa um pouco por isso, assim. Talvez sair do afã do supérfluo para mudanças mais profundas, assim. E a indústria cultural, de uma certa forma, ela ajuda a cristalizar um pouco desse homem alfa. Opa! Né? Quando a gente fala ali do cowboy, do clube da luta. Eu já te ouvi falando também sobre a diferença entre filme de guerra e filme de cowboy. e aí, né, a gente estava conversando isso um pouco antes com o diretor. E aí tem os filmes românticos, onde, né, o homem, de uma certa forma, abre a porta do carro, é cavalheiro. Ou seja, tem bastante estereótipo aí em todos esses lugares, A performance está em todos os lugares. A performance está em todos os lugares. Como é que você vê tudo isso? É normal que a cultura reflita ou o que a gente está vendo ou o que a gente deseja ver. Né? Me divirto com algumas dessas coisas. Eu sinto falta de outras tantas. Por exemplo, é interessante pensar, nós somos de uma geração similar, né? Que a gente, se a gente fosse pensar, qual a referência de pai que você lembra em séries, seriados e filmes? Eu lembro de, tipo, 3 solteirões e um bebê que não conseguem trocar a fralda de uma criança. E quem é pai sabe que fralda é o menor dos seus problemas. É uma das coisas que é mais fácil da gente aprender. Então eu sinto falta da referência de, cara, será que não tem uns pais que cuidam aí nessa lógica e tudo mais? Mas se a gente for pensar no último Oscar, todos os filmes quase, entre os 10 selecionados para melhor filme, tinham alguma coisa a ver com masculinidades. Se a gente pensar, por exemplo, aqui no filme com Wagner Moura, ele fala o tempo todo, né, de querer ver o filho e tudo mais, né? No Agente Secreto. Quando a gente vai pensar no Hamlet, completamente um pai que escreveu a peça dentro desse contexto. Se a gente for pensar no filme do Sentimental Value, um pai que se ausenta. Então, gente, esse lugar está na cultura, essa conversa faz parte. Durante muito tempo, o único homem que a gente queria conversar sobre era o homem que ia para a guerra, matava não sei quanto, era super forte, Schwarzenegger, Stallone, Rambo e afim. Hoje a gente está falando de outros lugares, assim. Talvez a gente está falando de figuras que são mais falhas, figuras que a gente vê que, putz, não é tão invulnerável assim. O que eu sinto que talvez seja uma responsabilidade de quem produz cultura é de entender se você está reforçando estereótipos conscientemente. Pensa em Moonlight. O que Moonlight fez para pensar masculinidades negras a partir de uma maneira diferente, assim, não é que aquela masculinidade negra só existiu no cinema. Pô, existe em outros lugares. Mas por que a gente só viu e só foi prestar atenção quando aconteceu? Então, acho que um dos papéis da indústria cultural é justamente jogar o holofote, ampliar conversas e tudo mais. Por exemplo, quando eu penso... Já tem perguntado, mas então você é contra o movimento do Rodrigo Hilbert ser insensado? Eu falo, não, cara. Se um monte de gente está pensando que existe essa maneira de ser pai que antes não estava pensando, já é bacana. Eu não quero que isso vire adoecimento para quem não tem esse acesso e não consegue ser isso. Totalmente. Mas, por exemplo, quando eu ouço que ele fala, putz, eu me afastei dos meus amigos, Por quê? Pelo mesmo fenômeno que eu me afastei de muitos amigos durante muito tempo.
comecei a ver coisas que eu não conseguia desver e esses caras ainda não estavam querendo fazer parte dessa mudança ou participar dessas conversas. Então, acho que faz parte. Eu espero que a indústria cultural acompanhe os movimentos que a sociedade está fazendo e, de vez em quando, puxe a fila também. Né? A gente pode mostrar alguns exemplos. Vai fazer bem, né? Idealmente. Ismael, eu queria te agradecer por esse papo tão importante, assim, tão necessário. Mas antes de me despedir e da gente finalizar, eu queria te pedir 3 orientações básicas assim, para a audiência, enfim, para que a gente possa dar sequência nessa conversa de uma forma prática. Assim. Quais são os sinais de alerta de que um amigo, um pai ou um filho está caindo nesse buraco radical ou olhando para a masculinidade de um jeito torto? É difícil dizer um só, tá? Mas geralmente essas coisas andam em bando. Então gera sofrimento psíquico, vai gerar pessoas se recrudescer, não falar mais. Quando falar de uma maneira mais autoritária, tentando exercer, usando a violência como uma linguagem mesmo para exercer poder. Então acho que é um caminho. Acho que uma coisa que vale olhar também é o sofrimento de quem não está dizendo nada, de quem não está fazendo barulho, né? Porque, por exemplo, no Brasil, um dado consistente do Ministério da Saúde é que os homens se suicidam 3,8 vezes mais do que as mulheres, apesar das mulheres cometerem mais o que a gente chama de violência autoinfligida. Porque os homens usam mecanismos mais definitivos para algo que pode ser passageiro, né? Então, às vezes, cara, fazer uma pergunta diferente para aquele seu amigo. Perguntar, cara, como estão as coisas no casamento, assim? E sustentar que ele talvez não saiba responder e que você não vai oferecer a saída, vamos tomar uma, esquece isso, sabe? Quando um amigo vira e fala, estou passando por um problema, você é capaz de escutar, fazer perguntas, assim. Eu acho que passa um pouco por isso, porque eu diria, e aí talvez é estranho dizer isso, que não tem um homem que não está vivendo com esses problemas. Pode ser alguns em maior grau, tem algum em menor grau, porque mesmo os caras mais resistentes, gente, quando eu entrevisto os caras mais machistas que eu conheço, eles falam coisas do tipo, estou criando filha minha para depender de homem nenhum, que sei que homem não presta. Então, pera, tem algo ali também. Se ele está agarrando tanto essa figura Sim. ali, é porque algo está incomodando ali. E aí dá para entender que talvez um radicalismo ou um extremismo são características que talvez você pudesse ter como alerta. Normalmente é quando a luz vermelha acende, né? Uhum. Mas eu diria que tem outras coisas que alertam antes, assim. Pô, um cara que não consegue desenvolver uma conversa que seja um pouquinho mais profunda sobre sentimentos é um alerta. Sim. Um cara que raiva é a resposta universal que ele tem para tudo. Se ele está com medo, ele tem raiva. Se ele está triste, pode ter raiva. Se ele está frustrado, pode ter raiva. É um sinal de alerta. Do que os homens têm tanto medo, Ismael? Na centralidade do que é ser homem, esse é o segundo item mais prevalente da pesquisa do silêncio. 78% dos homens dizem que foram ensinados a não se comportar de modos que pareçam femininos. Tá. Então, na centralidade do que é ser homem, muitas vezes mais do que ser homem é isso, ser homem é não ser isso. Então, as grandes guardrails assim, da masculinidade estão o feminino e o homossexual, porque está muito perto do feminino nessa compreensão. Então, se eu fosse dizer medo, o homem tem medo de ser visto como menos homem, tem medo de ser visto como mais próximo do feminino, e aí isso vai abarcar várias coisas. Vai abarcar quem é que a gente diz que está mais em contato com os próprios sentimentos, normalmente. A gente fala que é melhor com os sentimentos. A mulher. Sim. Então, para que eu vou saber o que eu estou sentindo? Para que eu vou ser capaz de nomear o que eu estou sentindo se isso não é coisa de homem? Só que isso passa outras coisas, que vai desde não usar determinadas cores a, tipo... Eu faço uma com os meninos perguntando, que é estranha, mas... Vou fazer com você. Você topa? Lógico. Quando você estava crescendo, você ouviu que tinha um jeito certo e um jeito errado de olhar suas unhas? Assim. Qual era o jeito errado? Assim. Você ouviu que tinha um jeito certo ou errado de sentar? Esse é o jeito certo, né? Esse é o jeito. Assim é o errado. Note. Totalmente. Qualquer coisinha está gerando um risco de você ser percebido como mais perto do feminino. E isso é um risco. Essa pergunta da perna é muito boa, porque eu sempre sentei assim, mas eu tinha muita curiosidade de sentar assim. E aí várias vezes eu sentava assim e, opa, é muito forte. Exato. Então, assim, tá em todos os lugares. Então, eu diria que o medo principal é esse medo de ser visto como menos homem, de ser atrelado ao feminino. Esse medo do feminino. O que fazer na prática quando a gente tá num contexto que tem um comportamento machista no dia a dia? Tipo, grupo de WhatsApp, no trabalho, enfim,
no barzinho. Tem uma coisa que eu falo quando eu estou facilitando rodas, mas quando eu estou dando palestras, que dá vontade de dar várias dicas, mas tem uma que eu acho que bem central. Acho que os homens precisam aprender a diferenciar a intenção de impacto. Quantas vezes você já ajudou alguém a pedir desculpa, seja uma marca, seja gente, que falou, desculpa, eu não tive a intenção. Quando alguém pede desculpa, eu não tive a intenção, esse recado é para quem sofreu o impacto do que a pessoa fez ou é para si? Normalmente é para si, né? Pô, eu sou um homem bom, eu não quis fazer isso. Eu acho que a gente precisa entender que impacto é diferente de intenção. Não é porque eu sou um cara bom, estou tentando melhorar, que as ações que eu vou fazer não vão ter impacto. E aí, como eu endereço o impacto que eu causei? Normalmente é pedindo desculpas de maneira clara. Não é desculpa, eu não tive a intenção, é desculpa. É uma frase inteira. Não queria ter causado isso a você. Ou sinto muito que eu tenha causado isso a você. Melhor ainda do que não queria. Porque não queria ainda carrega um pouco de intenção. O que eu posso fazer para melhorar? Olha, se é alguém que você tem abertura e a pessoa pode te responder, né? Porque não é obrigação da pessoa também te dar dicas. Então pode ser assim, desculpa, pronto, vou prestar atenção para não fazer de novo. Se é alguém que você tem margem, né? Desculpa, vou prestar atenção para não fazer de novo. Eu vou procurar coisas para ler sobre. Tem alguma coisa que você pode me recomendar? Se você tiver abertura. Isso eu aprendi com a Cristina Itaquá, que é uma liderança machacali, que ela fala que o sopro da palavra precisa ser acompanhado pelo compasso dos pés. Então, o que a gente fala precisa ser acompanhado pelas nossas ações. E eu acho que coerência é uma parte muito importante para os homens. Assim, entender, cara, se a gente está vendo que está ruim, se a gente está vendo que o número de feminicídios cresce, se a gente não quer ser partícipe de uma sociedade em que todas essas coisas estão acontecendo, está na hora da gente ser coerente do que a gente fala, ser acompanhado pelo que a gente faz. É uma ótima dica. Eu queria fechar, Ismael, te perguntando exatamente que pergunta é essa que todo homem deveria se fazer? Eu não sei se tem uma só, mas se a gente fizer perguntas contínuas, já vai ser bem bacana. Assim. Por que mesmo? Por que não? Porque pensa, por que não sentar daquele jeito? Por que não pensar nisso? Por que não me abrir para isso? Já é um caminho. Totalmente. Bem, obrigado por estar com a gente aqui. Acho que também obrigado. É muito bom ouvir, né, o que você falou no início, dessa busca que você teve por uma falta, e olha o que você está construindo. Então, acho que também esse é um bom exemplo dessa pessoa que está do lado, né, como você comentou, que é exatamente essa não só o não, né, o sentir a falta, mas o tomar uma atitude ao redor dessa falta e construir espaço aí para que outras pessoas se conectem. Então, obrigado de verdade. Imagina, obrigado. O Prazer. que a gente está fazendo com o poder que a gente tem, né? É isso. Obrigado por todo mundo que acompanhou essa nossa conversa. Eu sempre esqueço, mas é importante pedir para que vocês façam aqui a inscrição no canal, exatamente para que a gente possa seguir tendo papos tão importantes como esse que a gente teve aqui. Então, Ismael, mais uma vez, obrigado. Obrigado à audiência que está com a gente. Obrigado por todo mundo que faz isso aqui acontecer.